Chamo-me Sheikh Ismail João Nyamugara. Vou falar a respeito de um tema candente à sociedade, cujo tema é relações humanas. Antes, porém, de iniciar a minha locução, gostaria de endereçar a bela saudação de todas as saudações que existem aqui na face da terra, que é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumu samawati wal ardina, mudabbiri la khalaiqi li ajma'in. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o expedidor, o ordenador de todos os seres criados. Caro irmão, irmã, como havia anunciado que vamos falar a respeito de relações humanas. Falando a respeito de relações humanas, estamos a falar a interação pessoal, de pessoa para pessoa, de comunidade para outra comunidade, de nação para outra nação. Então, à luz do Islã, à luz de Sharia, aquilo que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou ao seu ummat, então hoje vamos falar um pouco daquilo que o Sharia diz a respeito das relações humanas. Começaria por dizer o seguinte, que o fortalecimento das relações de fraternidade entre as pessoas é que nos identifica como seres humanos bem-sucedidos. Mas será que basta com isso, com o fortalecimento das relações de fraternidade entre as pessoas e que nos identifica como seres bem-sucedidos? Não. Tem um outro porém, cujo esse porém é a fé. Se um indivíduo não tem fé, é como fosse um carro sem volante, que não é direcionado. Então, por que digo que é o papel fundamental, é o epicentro fundamental no fortalecimento das relações de fraternidade entre as nações, entre as comunidades, entre as pessoas, entre as famílias? Por quê? Se formos a falar de fé, já é um facto comum em todas as nações do mundo. Por que digo isso? É um facto comum em todas as nações. Olhamos que em todos os quadrantes do mundo, cada um tem a sua religiosidade. Cada um começa a dizer que eu tenho crença, eu tenho fé, eu sou religioso no aspecto X. Então, cada um tem a sua maneira de se manifestar perante ao Criador. Mas, perante a humanidade, o que distingue entre um muçulmano e não muçulmano? O que distingue de um muçulmano e não muçulmano é chamar as pessoas para o bem e impedi-los na prática do mal. Esse é o fundamental, é a chave fundamental do fortalecimento das relações de fraternidade entre as pessoas. É isso aí que nos identifica que, de facto, somos seres humanos bem-sucedidos. Por que falam assim? Qual é a prova disso? Vejamos que Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu sagrado Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلْتَكُنُ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Allah começa a dizer: وَلْتَكُنُ مِنْكُمْ, que surja dentre vós, ummatan yad'una ila al-khair, uma comunidade, uma nação, um povo, um grupo social que chame as pessoas para o bem. Subhanallah. Vejamos isso, que chame as pessoas para o bem. E hoje em dia tem-se propalado ao mundo inteiro unidade, chamamento de solidariedade, de paz. Tudo isso faz parte do fortalecimento das relações de fraternidade entre as pessoas. Mas essas relações de fraternidade, para que elas se cheguem a, de facto, a serem implementadas na íntegra, é preciso um fator fundamental que eu havia anunciado, que é a fé, que é a base de tudo, a crença. Porque sem crença, você praticamente é um ser humano vago. Não tens nada, não tens uma orientação. Então, com base da fé, com base da crença, aí você torna-se já um veículo com volante para poder ser direcionado. E ainda mais além, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, que ordene na prática do bem, na prática do conveniente. Subhanallah. Vejamos só, Allah subhanahu wa ta'ala diz: não basta só
chamar essa pessoa na prática do bem, chamar essa mesma comunidade na prática do bem, chamar esse mesmo povo na prática do bem, mas sim tem que ordená-los a praticar o bem. Subhanallah. A praticar aquilo que é conveniente. O que é conveniente? O conveniente é aquilo que foi estabelecido em termos de Sharia, que é halal perante Allah subhanahu wa ta'ala. Tá? E ainda Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz à frente: وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Não basta também que você ordene na prática do bem, também tens que impedir o mal. Subhanallah. Que impeçam a prática do mal, a prática da maldade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está nos ensinar isso aqui. E vejamos o fim desse versículo. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz à frente? Ele diz: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Esses que se comportarem assim, que se fizerem dessa maneira, esses serão bem-aventurados. Allahu Akbar. A palavra bem-aventurado, no outro significado, quer dizer bem-sucedido. Vejamos só. Bem-sucedido. Na primeira minha explanação, eu dizia que o fortalecimento das relações de fraternidade entre as nações, entre as pessoas, é que nos identifica que somos um povo, somos uma nação, somos pessoas bem-sucedidas. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a frisar: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que de facto, esses que se comportarem dessa maneira, como chamar para o bem. Depois de chamar o bem, ordenar para o bem. Depois de ordenar o bem, impedir a prática da maldade. A prática do mal. De facto, essas pessoas estão bem-sucedidas. Prezado irmão e irmã, com isso quero nos dizer o quê? Hoje em dia, há certas pessoas que ficam indiferentes na sociedade. Vêm comunidades, famílias, povos a praticar obscenidade, ele fica indiferente naquela obscenidade. E vejamos, Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz à frente a respeito desses que ficam indiferentes. Ele diz: baixa para mim, eu já sou crente, já tenho fé, adoro Allah subhanahu wa ta'ala, cumpro na íntegra daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, basta para mim. O que o outro irmão faz, ele não se preocupa, fica indiferente. Vejamos que Allah subhanahu wa ta'ala diz: قال الله سبحانه وتعالى لا خير. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لا خير في كثير من نجواهم. Quer dizer, não, nas vossas congregações não haverá dignidade, ou honra, ou prestígio, ou uma vantagem nas vossas comunidades, najwahum illa man amara bisadaqat, a não ser aqueles que chamam para a prática da caridade. Subhanallah. Para dizer que você está dentro de uma sociedade, de um povo, você não se preocupa com os outros, preocupa-se consigo mesmo. Então, essa comunidade onde que você está inserido não é a melhor comunidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. A melhor comunidade perante Allah subhanahu wa ta'ala, o melhor povo perante Allah subhanahu wa ta'ala, a melhor sociedade perante Allah subhanahu wa ta'ala é aquela sociedade que se preocupa com o bem-estar de outra sociedade. É aquele povo que se preocupa com o bem-estar de outro povo. É aquela nação que se preocupa com o bem-estar de outras nações. Então, aí você tornará-se de facto, essa é uma comunidade, é uma congregação bem-sucedida. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: La khayr min kathiri fi kathiri min najwahum illa man amara bisadaqat. Vocês não serão que bem-sucedidos nas vossas congregações, a não ser que vocês ordenem a prática do quê? Do sadaqa, da caridade. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz: ao ma'ruf, e também da prática do conveniente. Da prática do conveniente. E Allah anda subhanahu wa ta'ala: wa islah bayna nas. Subhanallah. Vejamos a diplomacia que Allah subhanahu wa ta'ala usou. Hoje em dia, o ser humano passa anos e anos na faculdade a aprender a diplomacia, as relações internacionais. Mas vejamos a diplomacia de Allah subhanahu wa ta'ala, o que diz para a humanidade. Ele diz: ao islahu bayna nas, que ele construa concórdia, desde que haja concórdia entre as pessoas. Subhanallah. Para dizer, na sociedade onde você está inserido, se não haver concórdia, essa não é a melhor sociedade. Na comunidade onde você está inserido, se não haver concórdia entre a sua comunidade, essa não é a melhor comunidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. No povo onde você está inserido, numa nação onde estás inserido, se não haver uma concórdia perante essa nação, então essa nação também não é benéfica perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz à frente: وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquele que fizer isso,
criar concórdia entre as comunidades, criar concórdia entre as pessoas. Então essa pessoa que fizer isso com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, com a intenção de ganhar recompensa perante Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe conceder magnífica recompensa. Subhanallah. Vejamos, uma parte é recompensa por parte de Allah. Só você trazer concórdia na sociedade, trazer um bem-estar na sociedade, lutar pelo bem-estar na sociedade, você tem uma recompensa. E fora dessa recompensa por parte de Allah, também você vai gozar de uma boa harmonia dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade, dentro do seu povo. Você vai gozar uma boa harmonia. Esse é o chamamento, é o epicentro fundamental das relações humanas. Sem isso, não temos sociedade bem-sucedida. Sem isso, não temos nenhuma nação bem-sucedida. Sem chamamento do bem e impedir o mal, não temos nenhuma nação bem-sucedida. E com isso, vamos ouvir o que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz a respeito disso. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi, aquele que chamar para o bem ou indicar uma coisa que é benéfica, kamithluhu fa'iluhu, ele tem a mesma recompensa dessa coisa que a pessoa que for a praticar. Com isso quer dizer o quê? Você indicou alguém, meu irmão, planta lá uma árvore. Aquela árvore que as pessoas vão desfrutar da sua sombra, dos seus frutos, e aquela pessoa que plantou aquela árvore, você terá a mesma recompensa daquela pessoa que plantou aquela árvore. Vejamos só os benefícios. Subhanallah. Os benefícios de você ordenar a prática do bem, indicar a pessoa na prática do bem. Mandala ala khairi, aquele que indicar a um indivíduo, a uma pessoa, a uma nação, a uma comunidade, a uma família na prática do bem, ele ganha a mesma recompensa. Subhanallah. Imagine quantas pessoas hoje em dia perdem essa noção de praticar o bem. Praticar o bem é o quê? Construir uma sala de aula, você ganha recompensa. Construir uma madrasa, você ganha recompensa. Cada recitação do Corão que é feita naquele lugar onde você construiu, onde que você indicou para alguém construir, você tem a recompensa daquela pessoa que está a ler o Corão. Imagine se for já construir a casa de Allah. Imagine se for já construir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Corão. Então você ganha a essa mesma recompensa. E ainda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, naquilo que eu acabei de citar, o ayat dizia que aquele que impedir a prática da má ação, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse assim, man dalla ala sharri kamithluhu fa'ilu, aquele também que indicar na prática da maldade, na prática do mal, então essa pessoa também ganha a mesma recompensa daquela pessoa que praticou aquela maldade. Se é um castigo, você também vai ser prescrito também que você indicou aquela pessoa para a prática da maldade. O exemplo prático que eu posso trazer para si, minha irmã, meu irmão, é o seguinte: você cruza com alguém, a pessoa pergunta-se, onde se vende bebida alcoólica? Você diz, onde se vende bebida alcoólica? É naquela loja aí, é naquele sítio ali. E essa mesma pessoa ir comprar aquela bebida alcoólica, consumir, e as consequências adversas que ele for a praticar de mal perante a sociedade, você também está dentro desses prejuízos. Vejamos só. Qual foi a preocupação de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para com seu umat? Qual foi a preocupação de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para com esse umat? De praticar o melhor, de praticar as boas coisas, de impedir o mal. Então está aqui um exemplo claro, que você indicar alguém só plantar uma árvore numa comunidade, ou numa paragem onde que não tem sombra, você colocou uma planta lá, aquela planta vai crescendo, vai criando sombra. Cada pessoa que vai desfrutando daquela sombra, você tem recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Você já imaginou que recompensas são? E recompensas que não cessam. Mesmo após a sua morte, você ainda continua a desfrutar das recompensas. Subhanallah. Vejamos só que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos exortou. E ainda mais adiante, o Nabi Muhammad, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu disse, "Idha azamat ummati dunya nuz'at minha haibat al-Islam." Quando chegar um tempo em que a minha nação se inclinar bastante, dar mais a primazia a respeito dos adornos mundanos, eles vão perder o quê? Subhanallah. A sociedade vai perder o quê? Vai perder a recompensa da revelação.
vai perder a recompensa da revelação. Aqueles que deram adorno, enfatizar a vida mundana, vão perder a dignidade e o amor. Subhanallah. A dignidade e o amor por quê? Por esse Islã. Vejamos só. Allah subhanahu, palavras simples, diplomacias. E hoje em dia, o mundo inteiro está a lutar pela paz. O mundo inteiro está a clamar pela paz. O mundo inteiro está a clamar pelo bem-estar da sociedade. Mas esquecemos o fator fundamental da paz, o epicentro fundamental da paz que tem a ver com a crença, a fé. Então, meu irmão, minha irmã, o que identifica você como muçulmano e não muçulmano é de chamar alguém para o bem e ordenar a ele a prática do bem e impedir a essa mesma pessoa a prática do mal. Isso que se chama de facto que é um fortalecimento das relações de fraternidade entre as comunidades, entre as pessoas. Aí sim estará a dizer que não, eu sou um povo sucedido, eu pertenço a uma comunidade bem sucedida, porque você ordena as pessoas, chama as pessoas para a prática do bem e ordena as pessoas para a prática do bem e impede as pessoas da prática da maldade. Vejamos o que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Ordenar a pessoa a prática do bem e impedir da prática da maldade. E ainda mesmo no mesmo hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ainda continua a dizer: وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتِ الْبَرَكَاتِ الْوَحْيِ. Subhanallah. Quando eles deixarem de ordenar o bem, a prática do bem, e impedir a maldição, ficarão privados das bênçãos da revelação. Subhanallah. Ficarão privados das bênçãos da revelação. Hoje em dia, se formos a ver aqui no mundo, em cada canto do mundo, em cada esquina, está lá uma congregação religiosa. Em cada esquina, está lá uma congregação religiosa. Quer cristão, quer judaica, quer o que, está lá. Mas vamos ver a moral da sociedade. Ficou perdida. A moral da sociedade ficou chambuscada. A moral da sociedade ficou beliscada. Por quê? Por não seguir na íntegra os ensinamentos de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não seguir na íntegra o sunnat de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual é esse sunnah? De chamar as pessoas para o bem, ordenar a prática do bem e impedir a maldade. Esse que é o centro fundamental. E hoje em dia ficamos alheios. Não me preocupa. E tem essa gíria popular que se fala hoje em dia. Cada um por si, Deus para todos. Meu irmão, minha irmã, essa é mais uma arma do Shaitã. Essa é a arma do Shaitã, em que muitos crentes, muitas pessoas que têm fé, se deixam se levar através dessa palavra. Cada um por si, Deus para todos. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou essa palavra. Essa palavra vem do Shaitã. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Não serás verdadeiramente crente até que chame para o seu irmão aquilo que você gosta para si. Você amar para com seu irmão aquilo que você ama para si. Se meu irmão, minha irmã, você gosta de estar bem numa sociedade com paz, numa sociedade tranquila, numa sociedade com concórdia, numa sociedade com harmonia, lute também que as outras nações, as outras sociedades que estejam em concórdia, que estejam em harmonia, que estejam bem-sucedidos. Aí sim você estará a dizer que Allah é para nós todos e nós todos por Allah. Allah é por nós todos e nós todos por Allah. Porque nós todos viemos de Allah e voltaremos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Voltaremos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a razão que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que for a deixar a prática, a ordenar a prática do bem e impedir o mal, então ele vai deixar de desfrutar as revelações. E de facto está a acontecer hoje em dia. Muitas pessoas estão a procurar as escrituras sagradas porque deixamos de seguir aquilo que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. E ainda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua a dizer: wa iza tasabat ummati saqatu min ainillah. E se eles se insultarem entre si,
começar a haver disputa entre si, haver uma comunidade que se disputa entre si, haver uma nação que disputa entre si, haver um povo que luta entre si. Nabi Muhammad disse: Saqat min aynillah. Eles vão perder a honra, vão perder a autoestima perante Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Vão perder estima perante Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje em dia, o que se propala hoje em dia no mundo? Autoestima. 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 De onde que vem esse prédio? Como parte essa autoestima? Será que você chama o seu irmão para o bem? Será que você ordena o seu irmão para a prática do bem? Será que você impede o seu irmão na prática da maldade? Será que você preocupa-se com o bem-estar da sociedade, da comunidade, da sociedade, de um povo em geral? Então, aí se for já fazer assim, de facto você será um povo bem-sucedido. Aí você vai ter valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Vai ter estima perante Allah subhanahu wa ta'ala. Meu irmão, minha irmã, a palavra estima, você sabe o que quer dizer a palavra estima? Estima o quê? É fazer algo e as pessoas não interessarem consigo daquilo que você está a fazer. Você fazer algo e as pessoas não dar valor. Agora imagina o Criador dos céus e a terra. Nabi Muhammad disse, quando eles forem a fazer isso, lutar entre eles, disputar entre eles, não haver concórdia entre eles, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que essas pessoas não tenham estima perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, não vai ter nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Caro meu irmão, minha irmã, com essas palavras, faço de mim e de si, que está do outro lado, que faça chegar essas mesmas palavras aos outros que precisam de ouvir essas palavras. Que não espere os outros que sejam boas pessoas, não espere os outros que chamem para a prática do bem, não espere que os outros sejam primeiros a fazer o quê? Seja primeiro você a ordenar a prática do bem, a impedir a prática da maldade. Aí sim você estará a construir uma ambientação dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade, dentro de um povo, dentro de uma nação, como que eu havia citado que o fortalecimento das relações de fraternidade entre as pessoas é que nos identifica como seres humanos bem-sucedidos. Então, o sucesso cabe a nós perante Allah subhanahu wa ta'ala, nós que devemos construir esse sucesso. Essa autoestima é que nós devemos construir. Não espera do outro, dizer que eu vou esperar do fulano que vai fazer o bem. Começa de si. Começa de si. Sou eu, amanhã é você, depois da manhã é uma família, é uma comunidade, é uma nação, é um povo, é um mundo em geral. Então é isso que nós precisamos, que vivamos com concórdia, vivamos com harmonia. Se você ficar indiferente, vais fazer como aquele povo que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, para terminar. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que havia um povo, uma comunidade, estava numa arca, num barco, em que estavam a flutuar no alto mar. Dentro do barco havia aquelas pessoas que estavam no convés de baixo e aqueles que estavam no convés superior. Isso quer dizer, convés quer dizer, aquele que estava embaixo do barco, no fundo do barco, e aqueles que estavam por parte de cima. Os que estavam embaixo sentiram uma sede. Subhanallah. Sentiram uma sede. E a água estava onde? No convés de cima. Eles disseram assim, mas para nós sofrermos tanto, subir lá em cima, ir buscarmos água para beber, por que nós não furarmos esse barco, buscarmos essa água que está perto de nós, em vez de subirmos lá em cima? Já dá para perceber com esses ensinamentos que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos trouxe. Imagina você estar num barco, em que esse mesmo barco tenha pessoas a se comportar dessa maneira. Qual é a finalidade? É de você afundar e eles também afundar. Com isso quer dizer o quê? Não seja indiferente quando vêm outras pessoas a praticar a imoralidade, a praticar a maldade. Seja primeiro você a chamar a eles a prática do bem e impedi-los na prática do mal. Wa ma alayna ila al-balagul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.